10. O poço no cemitério. Uma noite, uma jovem decidiu explorar um antigo cemitério na cidade onde morava. Não me pergunte por que uma adolescente resolveu fazer isso. A única coisa que eu sei é que gente jovem às vezes fazem coisas sem noção. O lugar era velho, silencioso e praticamente abandonado. Enquanto caminhava entre as lápides, algo começou a chamar a atenção dela. Um barulho. No começo era fraco, quase impossível de identificar, mas quanto mais ela andava pelo cemitério, mais claro aquele som ficava. Curiosa, ela começa a seguir o ruído para tentar descobrir de onde vinha. E é então que ela chega perto de um velho poço abandonado. O som parecia vir exatamente dali. Mesmo hesitando por alguns segundos, ela decide se aproximar e resolve olhar lá dentro. ¿Escucharon? ¿Escucharon eso? ¿Qué? Se oye allá abajo. ¿Hola? ¡Ah! ¡No! Quando ela ilumina o fundo do poço com a lanterna, algo aparece. No meio da escuridão, uma figura surge no fundo. Assim que percebe que está sendo observada, a criatura lentamente levanta o olhar. E dois olhos estranhos parecem brilhar diretamente na direção dela. O susto é imediato. Apavorada, a jovem sai correndo do cemitério o mais rápido que consegue. Algumas pessoas acreditam que poderia ser apenas um animal preso no fundo do poço, com os olhos refletindo a luz da lanterna. Outros dizem que talvez fosse até uma pessoa escondida ali embaixo. Mas seja qual for a explicação, uma coisa é certa. Depois daquela noite, a jovem nunca mais voltou àquele cemitério. Se oye allá abajo. ¿Hola? ¡Ah! ¡No! 9. A sombra atrás da menina. No dia 21 de outubro de 2021, um vídeo bastante estranho começou a circular pela internet. Nas imagens, uma mulher aparece dentro de casa com sua filha pequena. Tudo parece completamente normal. Um momento simples do dia a dia. Mas, em determinado momento, algo começa a chamar a atenção da mãe. A menina parece estar conversando com alguém. O problema é que, naquele momento, não havia mais ninguém dentro da casa. Confusa, a mãe chama a filha para perto. E é exatamente nesse momento que algo perturbador acontece. Lorelei, come here. Lorelei, who are you playing with? What are you doing? What? Lorelei, who? Come here. Lorelei, who? Enquanto a menina caminha em direção à mãe, algo aparece ao fundo da imagem. Uma sombra escura parece se mover lentamente atrás dela. Quando olhamos com mais atenção, dá para perceber que aquilo não parece ter a forma de uma pessoa comum. A silhueta lembra mais algo indefinido, como se alguma presença estivesse ali, próxima da criança. O detalhe mais assustador é que a mãe não percebe nada naquele momento. Tudo passa completamente despercebido. Esse detalhe só foi notado depois que o vídeo começou a circular na internet e milhares de pessoas assistiram às imagens. E até hoje, ninguém conseguiu explicar exatamente o que aparece naquela gravação. Sinceramente, se eu descobrisse depois que uma sombra dessas apareceu atrás do meu filho em um vídeo, eu provavelmente revisaria cada canto daquela casa no mesmo instante. 8. A mulher na rua. O próximo vídeo foi gravado na Indonésia por um usuário conhecido como Léo. Naquela noite ele estava voltando do trabalho. Ele tinha saído mais tarde do que o normal, mas mesmo assim decidiu voltar para casa pelo mesmo caminho de sempre. O único problema é que esse caminho passava por uma área que muitos moradores dizem ser assombrada. Mesmo com os rumores, Léo continuou andando normalmente, mas em certo momento da caminhada, algo estranho aparece no caminho.
Foi aí que ele decide pegar o celular e começar a gravar. Oke guys, gue baru dari Indomaret dan gue habis belanja di Indomaret dan sekarang waktu mau balik ke kos dan di ujung itu kayak ada orang atau apa gue nggak tahu ya guys, dan ini cuma jalan satu-satunya untuk ke kos gue gitu. Oke, kita deketin aja ya, oke, pelan-pelan. Gue nggak tahu ini orang atau enggak ya. Gue gak tahu apa anjir. Kok ngilang anjir? Kemana tuh orang? Anjir bangsat. Ngilang guys. No vídeo é possível ver uma mulher parada bem no meio da trilha. Ela está completamente imóvel, a apenas alguns metros de distância. Léo claramente fica assustado, mas mesmo assim continua se aproximando devagar. Por alguns segundos, parece que nenhum dos dois vai se mover, mas o medo começa a falar mais alto. E então, ele decide correr. Antes de ir embora, Léo ainda olha para trás uma última vez. E é nesse momento que algo ainda mais estranho acontece. A mulher simplesmente desapareceu. Muita gente que assistiu ao vídeo diz que a situação é realmente perturbadora, mas a dúvida continua. Será que era apenas uma pessoa parada no meio do caminho? Era alguém fazendo uma pegadinha com o rapaz? Ou algo sobrenatural apareceu ali naquela noite? Comente aqui. 7. O depósito do clube noturno. Um homem chamado Luiz Balderas publicou uma série de vídeos bastante estranhos gravados no lugar onde ele trabalha. Segundo ele, tudo aconteceu dentro de uma boate. Nos fundos do estabelecimento existe um pequeno depósito, um cômodo simples usado basicamente para guardar produtos de limpeza e alguns objetos do dia a dia. Nada de especial, mas foi justamente ali que coisas estranhas começaram a acontecer. Luiz conta que sempre que entrava nesse depósito, ouvia barulhos que não conseguia explicar. Em algumas ocasiões, ele também percebeu que certos objetos pareciam mudar de lugar sozinhos. No começo ele tentou ignorar, mas com o tempo, aquilo começou a ficar estranho demais. Curioso e ao mesmo tempo já um pouco incomodado com a situação, ele decidiu começar a gravar sempre que entrava naquele cômodo. Voy a volver a subir. Vean, no había hecho nada. A ver qué se ve. De hecho, descolgamos ya el gancho para no tener broncas. Esta es la 8ª vez que subo a grabar. No mames. Ya se están escuchando cosas. No digan que soy yo. Quiero que vean que no hay absolutamente nadie aquí conmigo. No mames. Estão caindo-se as coisas. Nas imagens, alguns sons estranhos podem ser ouvidos dentro do depósito. Em determinado momento, alguns objetos simplesmente caem no chão, mesmo sem ninguém por perto. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas quando Luiz decide posicionar uma câmera para filmar o ambiente com mais clareza. Preste atenção no que acontece. Eu creo que ya no me la voy a dejar grabar unos 5 minutitos, que es allá donde se veían más las cosas, y regreso porque estoy trabajando. Um balde que estava parado no chão começa a se mover sozinho, como se algo invisível tivesse empurrado. Logo depois, uma sombra atravessa rapidamente a porta do depósito, como se alguma coisa tivesse acabado de passar por ali. Mas aquilo parecia ser apenas o começo. Em outra noite, Luiz decide gravar o local novamente.
No sé qué habrá sido, la verdad. Pero donde más se escucha es allá arriba y la neta me están temblando las piernas para subir. No, no mames. Algo se está moviendo allá arriba. No mames. No mames. ¿Qué fue eso? No manches. No mames. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No mames. No mames. Esto fue lo que se movió. Ay, me está temblando la mano. Ay. Tengo las orejas hasta calientes. Aquí no. Pues aquí nadie tiene acceso. O sea, no sube nadie. O sea, ahorita les voy a enseñar que no hay nada. Nada, ni nadie aquí. No mames. De hecho, que está como cerrada. Aquí. No hay nada. Miren aquí desde... No mames. ¿Qué fue eso? No mames. La verdad es que esta luz que está acá fue la que me hizo. No hay nadie. Aquí no sé qué pedo. No mames. ¿Qué fue eso? No manches. Dessa vez, uma camisa pendurada se move sozinha, parecendo que foi puxada. Não tem vento, não tem ninguém por perto. Intrigado, ele se aproxima de uma porta que estava trancada, de onde alguns barulhos pareciam estar vindo. Quando olha por uma pequena fresta, Luiz afirma que viu algo, uma presença escura. E no momento em que aquela figura parece perceber que está sendo observada, ela rapidamente se esconde. Assustado, Luiz sai correndo do local e para de gravar. Até hoje, ele acredita que algo realmente sombrio existe dentro daquele depósito. Desde então, não houve mais nenhuma atualização no perfil do rapaz. Aparentemente está tudo bem, já que ele postou o vídeo, porém não sabemos se ele continuou trabalhando na boate. Bom, se fosse comigo, eu pediria demissão no mesmo dia, então é provável que tenha acontecido o mesmo. 6. A figura no prédio abandonado. Um grupo de exploradores urbanos de uma cidade da Colômbia decidiu investigar um prédio abandonado que há anos carrega uma reputação bastante sombria. Segundo moradores da região, durante a noite é possível ouvir barulhos estranhos vindos de dentro do prédio. Alguns até afirmam que já viram figuras se movendo nas janelas. Mesmo com essas histórias circulando pela cidade, o grupo resolveu entrar no local para explorar. E não apenas isso. Eles também decidiram tentar algo diferente naquela noite. A ideia era registrar tudo e até tentar algum tipo de contato com possíveis presenças que, segundo os rumores, ainda poderiam estar naquele lugar. No começo, a exploração parecia normal, mas em determinado momento, algo chama a atenção de um amigo deles que estava acompanhando tudo à distância. Felipe, me copia, Felipe. R, ¿qué pasó? Detrás de ustedes, en toda la esquina, detrás de ustedes, al lado, costado derecho, una cara. R. Vaya, mire. Uah, vamos. Te estoy diciendo que el otra señora está atrás y el niño también. Mételo al bolso, que vamos a salir en pura aquí. ¡Uy, Brian!
Assim que escutam o alerta, os exploradores se viram para trás e então percebem algo na escuridão, bem atrás deles. Parece haver uma figura escondida no fundo do corredor. A reação é imediata. O grupo fica claramente assustado, principalmente porque todos tinham certeza de uma coisa. Eles acreditavam estar completamente sozinhos dentro daquele prédio. Sem perder tempo, os exploradores decidem sair dali o mais rápido possível. Agora eu fico me perguntando, será que aquilo poderia ser uma das presenças que tantos moradores dizem existir naquele lugar? Ou alguém estava escondido dentro do prédio, esperando o momento certo para assustar o grupo? 5. O mistério na concessionária. Um homem chamado Jean trabalha em uma concessionária de carros. Durante muito tempo, o trabalho dele seguiu exatamente a mesma rotina: atender clientes durante o dia, organizar algumas coisas no fim do expediente e fechar a loja quando tudo terminava. Nada fora do normal. Até que uma noite, algo estranho aconteceu. Jean estava terminando o turno e já se preparava para fechar o local. A concessionária estava completamente vazia. Foi então que algo chamou a atenção dele. Um movimento estranho vindo de uma das caminhonetes que estavam estacionadas no pátio. A caçamba do veículo estava coberta por uma lona, e por baixo daquela lona, algo parecia estar se mexendo. Sem entender o que estava acontecendo, Jean pega o celular e começa a gravar. ¿Qué es eso, no? Oye, aguanta. ¿Qué fue? ¿Va? No hay nadie. ¿Va? Suave, estão penando. Nas imagens, é possível ver claramente a lona se movendo, como se alguma coisa estivesse se mexendo por baixo. O detalhe mais estranho é que Jean afirma que estava completamente sozinho naquele momento. Mesmo assim, o movimento continua. Depois de alguns segundos, ele finalmente cria coragem para verificar o que estava ali. Jean levanta a lona, e quando olha dentro da caçamba, não há absolutamente nada. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhum objeto que pudesse explicar o que causou aquele movimento. Mas o mais curioso é que esse não foi um caso isolado. Outras situações estranhas também acabaram sendo registradas naquele mesmo lugar. Em uma gravação de uma câmera de segurança, uma funcionária aparece trabalhando normalmente em frente ao computador. Tudo parece tranquilo, até que, de repente, algo acontece. Sem motivo aparente, o monitor do computador é empurrado com força para trás, como se alguém invisível tivesse dado um empurrão. Assustada, a funcionária olha ao redor tentando entender o que aconteceu, mas não encontra nenhuma explicação. E até hoje ninguém conseguiu descobrir o que realmente estava acontecendo dentro daquela concessionária. 4. O rosto no corredor. Francisco Ojeda trabalha como segurança em uma fábrica no México. Como em muitos trabalhos de vigilância noturna, grande parte do tempo dele é passada fazendo rondas pelo prédio. Corredores vazios, salas silenciosas e o som constante dos próprios passos ecoando pelo lugar. Mas em uma dessas noites, algo aconteceu que ele diz nunca ter conseguido esquecer. Se escuchan cosas, güey, y... No mames, se escucha la regadera, güey, del baño, güey. No mames. Necesito que alguien venga, güey. Me estoy cagando de miedo, güey, al chile, güey. Oiga, güey. Mas conforme ele continuava caminhando, os barulhos ficavam cada vez mais claros. Seguindo o som, Francisco acaba chegando perto da área dos banheiros. Nesse ponto, ele já estava claramente tenso. Afinal, não deveria haver ninguém ali naquele horário. Mesmo assim, ele continua andando pelo corredor, tentando descobrir o que estava causando aqueles ruídos, até que algo acontece. Oiga, güey.
No mames, güey, no güey. No mames, Cuchi, güey. No seas ojete, güey. No mames. No mames, güey. Hay alguien, güey. A la verga. No mames. Güey. No mames. No mames. De repente, um rosto pálido aparece espiando pela esquina do corredor. A figura parece estar olhando diretamente para Francisco. O momento é rápido, mas suficiente para causar um susto enorme. Será que aquela figura era a responsável pelos barulhos que ele estava ouvindo? Algumas pessoas acreditam que poderia ter sido apenas alguém tentando assustar o segurança. Outros dizem que o que aparece naquele vídeo pode ser algo sobrenatural. Sinceramente, se eu estivesse no lugar do Francisco, depois de ver um rosto desses aparecendo no corredor no meio da madrugada, eu provavelmente repensaria seriamente continuar trabalhando ali. 3. A voz dentro da casa. Um homem que trabalha como corretor de imóveis estava gravando o interior de uma casa que havia sido colocada à venda. A ideia era simples: registrar todos os cômodos da propriedade para poder anunciar o imóvel depois. Algo que ele já tinha feito muitas vezes antes. Naquele dia, ele entrou na casa, pegou o celular e começou a filmar normalmente. A casa estava vazia. Não havia mais ninguém ali. Depois de terminar a gravação, ele decidiu assistir ao vídeo para conferir se as imagens tinham ficado boas o suficiente para o anúncio. Mas enquanto revisava a filmagem, algo muito estranho chamou a atenção dele. Me acaba de passar algo muito curioso e neta, estoy cagadísimo, amigos, se los juro y perdón por la expresión. Estaba yo grabando unas casas que tenemos y empecé a grabar un video, luego voy entrando a la casa, voy grabando el otro video, grabo parte de la sala, me voy hacia la cocina y de repente se me ocurre ver cómo va el video, o sea, si hay una parte que tengo que volver a grabar y todo ese rollo. Y vean lo que acaba de pasar. No es mentira, se los juro que no es mentira. Es algo 100% neta. Así que chequen el video. Rápido. Hola. ¿Qué hablo tijeras? Bien. En la casa. Mira mi piel. Durante a gravação, é possível ouvir claramente a voz de uma menina ao fundo. O detalhe assustador é que naquele momento não havia nenhuma criança com ele dentro da casa. Surpreso e sem conseguir entender o que tinha acabado de ouvir, o corretor decidiu gravar outro vídeo explicando o que tinha acontecido. La neta, de verdad, no les estoy mintiendo. O sea, yo cuando veo ese video me estaba cagando de miedo. Incluso fui a ver a mi mamá que andaba conmigo y le digo, mire, cheque esto. Y no encontramos una explicación. El muchacho que estaba por ahí cerca dijo, no, pues por aquí no hay. Ele garante que estava completamente sozinho quando fez aquela filmagem. Até hoje, ninguém conseguiu explicar de onde veio aquela voz. Será que ele acabou registrando sem perceber a voz de algum espírito ligado àquela casa? Ou existe alguma outra explicação lógica para o que ouvimos nesse vídeo? 2. A cadeira que se move sozinha. Esse vídeo foi gravado por uma mãe que estava no quintal de casa com o cachorro da família. No começo, ela nem pretendia filmar nada, mas algo no comportamento do cachorro começou a chamar a atenção dela. O animal não parava de latir, e o mais curioso é que ele continuava encarando exatamente o mesmo ponto do quintal, como se estivesse vendo algo ali, mesmo que, aparentemente, não houvesse nada. No início, ela achou que poderia ser apenas o cachorro reagindo a algum barulho ou movimento comum, mas havia um detalhe estranho. Sempre que o cachorro começava a latir daquele jeito, uma cadeira de balanço que ficava no quintal começava a se mover. Intrigada com aquilo, ela decide pegar o celular e começar a gravar. Look, you guys, it rocks
but then it stops on its own when I come outside. Let's see if I could get it on camera. There's like no wind. That's I know, Blue, someone's there, huh? I know it, I know. I don't know why it does that. It does it every time, you guys. This is the third time. I can't believe I caught it on camera. Sick 'em, Blue. Creepy, right? Katie, I guess I do have a ghost, bitch. Get 'em, Blue. I'm shutting the door. No vídeo, a cadeira de balanço realmente começa a se mover sozinha. E o mais estranho é que não parece haver vento naquele momento. Mesmo assim, a cadeira continua balançando. Enquanto isso, o cachorro permanece latindo sem parar, sempre olhando na mesma direção. Algumas pessoas acreditam que o vídeo pode ser falso. Talvez a cadeira estivesse presa a algum tipo de fio ou truque fora da câmera. Mas existe um detalhe que muita gente destaca: a reação do cachorro. O animal claramente parece estar respondendo a algo que simplesmente não conseguimos ver. E isso deixa a situação ainda mais perturbadora. 1. O rosto no parque. Um homem estava passeando com a família em um parque da cidade. A ideia era simples, apenas uma caminhada tranquila para relaxar. Enquanto caminhavam pelo parque, ele decidiu pegar o celular e começar a gravar alguns momentos da visita. Mas em determinado momento, algo inesperado acontece. No te vas a golpear en la resbaladilla cuando te bajes. ¿Me bajo? Sí. Ah. Mira. Espérate. Dana, ven. Vénganse para acá. Mira, a ver, miren el árbol aquel. No, la neta, te lo juro que yo miraba algo. Como que se asomaba. A ver, vengan. Ya me dio miedo. No, es que yo miré algo, neta. No pasa nada. No, mi amor, no pasa nada, ven. No era nada, ven. ¿Qué? Yo vi algo. ¿Qué es? No sé, no. Irga, sí se miró. ¡Hey! ¿Quién está ahí? Yo sí miré, alcancé a ver algo. Mira, ¿te checaste? ¿Viste? A ver. Oh, mira. ¿Qué es eso? ¡Hey! ¡Lujo! ¡Asómate! No meio do parque, um rosto perturbador aparece de repente entre os arredores. A figura surge do nada, espiando por trás de uma árvore. O susto é imediato. Assim que percebem aquilo, a família entra em pânico e sai correndo do lugar. Mesmo completamente assustados com o que viram, alguns dias depois, eles decidiram voltar ao parque. A intenção era tentar entender melhor o que poderia ter acontecido naquele dia. Mas quando retornam ao local, algo ainda mais estranho acontece. Estamos solos, no hay nadie aquí en la presa. Aquí vinimos de nuevo para checar otra vez lo del mentado árbol que habíamos, de susodicho árbol, no, pero pues la neta, esta vez la verdad no quisimos bajar, ni quisimos, miren, aquí estamos yo y mi esposa, y pues la neta esta vez no quisimos bajar, por precaución, porque no sabemos qué es lo que puede haber ahí. Entonces mejor nos quedamos aquí, pero ahí se mira donde está solo. Miren, ahí están los juegos, donde está nada prácticamente. Ay, no mames. Mira. No me jodas. Ay, nomás chequen ustedes, miren. No, vámonos mejor. Vámonos. No, esto no está bien. Vámonos. Aquí definitivamente sí hay algo. Ay, nomás chequen, juzguen ustedes.
Y mira, y nomás ese aparato es el que está. Nomás ese aparato es el que se está moviendo. No, sí está cañón. Vámonos mejor. Não, vámonos já. Bueno. Sem que haja ninguém por perto, um dos brinquedos do parquinho começa a se mover sozinho. O movimento acontece de forma repentina e, aparentemente, sem nenhuma explicação. Para a família, os dois acontecimentos podem estar ligados. Algumas pessoas acreditam que isso poderia ser um fenômeno conhecido como espírito residual, uma teoria que sugere que certos eventos do passado podem acabar se repetindo em determinados lugares, como se fossem ecos presos no ambiente. E você, o que acha que é? Agora, antes de irmos embora, se você quer ver mais um vídeo assustador como esse, clica no que está aparecendo na sua tela agora. Você pode se surpreender com o que foi registrado nele. Até lá!